Pera aí, pessoal. Pera aí. Tô esperando a Andrea entrar. Pera aí, pessoal, que ela tá entrando aí, tá? Beleza. Aqui. Achei. E aí, ideia? Vixe, a cara de louca. Oi, Koji, tudo bem? E aí, beleza? Nossa, quanto tempo, né? Pois é. Não, quanto tempo assim? Eu te vejo nas mídias sociais, te vejo por aí, né? Mas faz tempo que a gente não conversa. É, né? É, faz tempo mesmo. Desde o... Desde, sei lá, uns 2015 mesmo, né? Acho que desde 16. Não, já te vi em outras competições, tudo, mas enfim. A gente tem uma história no CrossFit, né? A gente tem uma Dallas, um E, regionais né? em Dallas, né? Não é qualquer É, coisa. a dupla, né? A gente foi em Nossa, dupla. a gente foi dupla no time, é verdade. É. Eu acho que ainda tem uns vídeos, viu, Coach? Tem uns vídeos, tem umas fotos, tem um monte de coisa desses regionais malucos aí. Ah, é? Tem, eu Ah, vou te eu quero. mandar. Eu vou Se te você achar, mandar, eu eu quero. tenho. Eu Eu tenho quero sim. sim. Ah, que legal. Ô, Coach, Bom, você tá famoso, né? Meus pacientes tudo te conhecem. Falaram, nossa, você vai fazer live com o Coach. Falei, não, vocês conhecem japonês, gente? Que não, nada legal. demais. Tentando produzir algum conteúdo bom, né? Muito Aí tem legal, que Coach. ver, Fico feliz. Fico feliz por né? você. De Ah, que verdade. bom. É, Obrigado. Tentando fazer alguma coisa boa, né? é. Bom, que horas são? São... 8 horas já quase, né? Então, acho que é melhor dar um tempinho ainda, né? Assim, uns Vamos dois, esperar o três pessoal minutos. entrar. Vamos esperar o pessoal Isso. entrar. Que o pessoal Aham. atrasa, né? Eu já tava lá, Sim. falei assim, ó, hoje vai demorar um pouquinho pra entrar, deixa eu estar aqui no WhatsApp, eu tava esperando você me chamar. Não, eu tento sempre estar no horário. É, super pontual, né? É, Ô, Cor, você tem olha, feito bastante coisa, né? Assim, nas mídias sociais, no teu Instagram, trazendo conteúdo pro pessoal, não só de diferente, né? Como, por exemplo, a gente vai falar de nutrição hoje, mas de CrossFit mesmo, né? tô tentando aí, tô Muito buscando legal. novidade. Tô tentando então. Você acha que talvez seja a primeira pessoa que eu tô tentando fazer assim um collab, assim, né? Sim, Mas aí tô em busca aí de outras pessoas também, assim, às vezes acho que algum atleta, tal, isso é né? É legal, é bacana, verdade. É né? legal. Para Até porque conversar. às vezes os alunos, vocês que dão aula sempre, né? Numa aula a gente não consegue, ou até eu, né, do consultório, a gente não consegue falar tudo, né? Então, para divulgar o Sim, trabalho, é legal trazer essa coisa meio de colaboração mesmo de outras pessoas, né? Isso é muito bom. sim, sim. É importante, né? Só eu sozinho também, Eu sempre né? falo que mandurinha não faz verão. Tem que estar todo mundo ali Isso, compartilhando conhecimento, né? né? Então. Bom, acho que, assim, vamos falar um pouquinho só de você. A gente começa assim, Fala. aí depois a gente entra nas perguntas, né? Tá O bom, pessoal vai tranquilo. entrando, né? Tranquilo. Bom, então aí eu queria que você falasse um pouquinho assim a respeito do seu trabalho, né? Com o que você trabalha, né? Não sei, aí, Vou o que você falar. acha?
relevante aí para o Falar pessoal. comigo mesmo, né, coach? Então, ó, eu sou educadora física, eu fiz educação física primeiro, porque eu fui atleta a vida inteira. Eu fiz atletismo durante a minha infância e adolescência toda. Então, quando você é atleta, não sabe fazer da vida, você faz educação física, né? Então, eu fiz educação física e eu amar, assim, nunca fui professora de educação física, né? Dentro da educação física, eu sempre gostei dessa parte de atendimento, eu fui trabalhar com avaliação física, gostava muito de biologia, de fisiologia, bioquímica, né? Então, eu fui muito para essa área dentro da educação física. E já na faculdade de educação física, eu comecei a trabalhar com nutrição esportiva, porque eu avaliei os corredores de 100 metros rasos na época, foi meu TCC de educação física. E aí conheci uma nutricionista, que foi minha sócia durante 19 anos. A gente teve uma empresa juntas durante 19 anos. E eu sempre. Aí, claro, quando a gente começou a montar a empresa, que era uma empresa de capacitação para nutricionistas, eu fui fazer a faculdade de nutrição. Então, eu me formei em nutrição depois, eu me formei em educação física em 98, nutrição em 2006. Então, quase 10 anos depois, eu me formei em outra faculdade, né? E aí, como nutricionista, foi o que pautou toda a minha vida, né? Eu tenho já aí 2006, 2016, 10, 13 anos de formada, né, em nutrição, mas sempre fiquei envolvida com nutrição geral, nutrição funcional, a gente dentro da empresa que a gente tinha, né, porque faz um ano que eu saí da VP, mas enfim, foi a empresa que fez o meu trabalho, que me colocou para o mercado de trabalho, e eu sempre trabalhei com nutrição funcional, que era um olhar diferente que a gente trouxe para os profissionais, que era um olhar, porque a gente sempre trabalhou com capacitação, né, um curso, pós-graduação para nutricionista. Então a gente tinha um olhar diferente do paciente. A gente entendia que o paciente era um ser integrado, a gente entende, né? Que o paciente é um ser integrado, que existe ali as conexões entre os sistemas orgânicos para que o indivíduo tenha saúde e tenha melhora de performance física. Então a gente trouxe esse novo olhar da nutrição. Eu coordenei por muito tempo a nutrição esportiva funcional da VP, que era o curso de pós-graduação. E aí resolvi, quando eu saí da empresa, eu resolvi trabalhar, assim, eu sempre trabalhei com nutrição esportiva, mas o meu foco maior agora é ainda mais o trabalho com nutrição esportiva, né? E aí montei uma mentoria de capacitação de nutricionistas, que é uma mentoria presencial de uma semana, interdisciplinar, tem educador físico, médico, fisiologista, avaliação de exames laboratoriais, fisioterapeuta. E depois disso, eu montei a mentoria online, né? Então, hoje todo o meu trabalho é focado na capacitação desses profissionais nutricionistas já formados em nutrição esportiva. Mas fora isso, eu também sempre tive consultório, né? E aí, quando eu conheci o CrossFit, que foi em 2012, que eu fui para Angara em 2013, quando a gente se conheceu lá, né? Você pratica há 8 anos. Há 8 anos no CrossFit. Porque quando eu conheci o CrossFit, eu falei, nossa, é a minha possibilidade de novo de poder trabalhar com esporte, porque eu não gostava dessa coisa de academia, voltar a ser atleta, porque depois que eu parei o atletismo e me dediquei para VP, eu casei, tive filho, aí não consegui mais me dedicar para o esporte, né? E eu nunca gostei de fazer exercício por fazer, assim, eu tinha que ter um desafio, uma meta, né? E aí, quando eu conheci o CrossFit, eu conheci a pirâmide do CrossFit, eu falei, nossa, cara, esse negócio é muito legal. Porque além de ter o esporte como meta, né, que é a ponta da pirâmide, a base é a nutrição. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria, né? Então, assim, a base da pirâmide é a nutrição. Se eu quero ser um atleta, eu preciso trabalhar com a nutrição, e aí depois ir passando por cada etapa aí da pirâmide. E aí aquilo foi me encantando, então o consultório, eu já comecei no consultório em 2013 só focar para nutrição esportiva. Então e aí, acabei tendo muito atleta de CrossFit, tenho, né? Muito atleta de CrossFit, porque pratico o esporte. Você pode falar, não sei se é permitido falar Claro. alguns. Pode Atleta falar. hoje? Tenho vários. É, Ó, hoje eu tenho atletas de expressão nacional, vamos falar assim, né? Hoje eu tenho o tá, Kaique, que acabou de ganhar o TCB, não tem como não falar dele. Eu legal. falo que ele é meu filho Thor. Acabou de ganhar. E ele caiu na minha mão assim do nada, porque ele estava fazendo faculdade de nutrição e me conhecia porque ele era nutricionista, né? Nem era por causa do CrossFit. Então, hoje o atual campeão do TCB está com você. Tá comigo. Beleza. Eu atendo a Antonelli há muitos anos já também, que assim, a Antonelli tem um foco muito grande nas competições internacionais, já ganhou Open várias vezes, já foi para regionais várias vezes, né? Uma menina que tem muito foco em games, assim, super tremenda. Assim como eu tenho uma outra atleta super focada, que é a Dani, que você conhece, que eu também atendo há 5, 6 anos já. A Dani e a Antonella eu atendo há muitos anos. São as minhas duas mulheres de maior expressão nacional, assim, que estão sempre nas cabeças, participando dos regionais, buscando sempre as competições internacionais, né? E você? Você há quanto tempo participa do TCB, Andréa? Esse foi meu 7ª edição. Eu classifiquei para 8, eu só não fui o ano passado, porque o ano passado eu classifiquei, mas a competição caiu no mesmo dia de um congresso que eu organizava na época, né? Aí não dava para trabalhar para ir competir, né?
E esse ano foi a 7ª edição, eu participei até 2016, uma elite, né? Que, enfim, só existia essa categoria na época, né? E aí, quando abriu a categoria 40-44, que eu fiz 40 anos em 2017, eu passei a competir na 40-44. Então, na 40-44, essa é a segunda vez que eu vou. E é muito legal, né? Porque TCB é uma energia diferente, é uma competição e tá muito legal, muito bem organizada. Foi muito bom esse ano, assim. E acaba que, em termos de competição nacional, é a que a gente tem, assim, individual, talvez seja a principal, assim, né? Mais expressão no Brasil, né? Porque eles reúnem todos os atletas do Uma das Brasil. maiores, né? Uma das É, uma maiores. das maiores. As seletivas acabam criando. É a É, mais tradicional. É a mais tradicional, com porque certeza. tem 10 anos de TCB, né? Tem 10 anos Sim, já. E as sim, seletivas acabam criando uma expectativa entre as pessoas, um ranking nacional, né? Então acaba que isso gera uma coisa legal para as pessoas. sim. Então, gente, Então, ó, a Andréia, ela não só entende muito, né? Já trabalha há imagina, muito tempo, como ela pratica há muito tempo já. muito Então, ela tempo. não, né? Então, ela É, tem atleta bom aí no TCB e ainda tenho. pratica, sabe do que está realmente falando. Ela, né, Não, vive e o a gente tem uma negócio. história, né, Koji? Quando eu fui para Angar em 2013, eu falo que eu nunca fiz aula de boxe, né? Eu já entrei no time da Angar, porque como eu tinha muita vivência corporal do esporte, a gente entrou pro time, fomos para 2014 no Chile e em 2015 a gente foi para Dallas, né? Que foi super Sim, legal. Que foi assim a sim, competição foi internacional mais legal da nossa vida, assim, eu acho. Ver o Dave bem legal. Castro, ver todo mundo lá, né? Isso Foi mesmo. demais, verdade. Foi. Ah, bom, aí alguma coisa a mais, assim, Não, acho que não. Se deixar, eu falo muito, hein, Koji? vou perguntar aqui então, Tá. qual a diferença entre a nutrição funcional e uma nutrição tradicional? Quais os benefícios da nutrição funcional, Na né? verdade, assim, a nutrição funcional, a gente diz que ela é um olhar diferenciado do paciente. Então, quando você vai passar no meu consultório, você já passou em consulta comigo, você sabe, né? Mas assim, se eu Sim, vou te sim, atender, eu vou olhar primeiro para os seus desequilíbrios de saúde, então eu vou entender se o intestino funciona bem, se você tem um bom sono, se a tua imunidade é boa, se você tem um bom suporte hepático para detoxificar as toxinas que a gente acumula do meio ambiente e do próprio exercício, se as tuas alterações hormonais estão. Quer dizer, se você tem uma boa produção hormonal e você não tem nenhuma alteração hormonal que prejudica a performance. Se você tem memória cognitiva, questão emocional, que é o centro da teia. A gente trabalha com uma teia que a gente chama teia de interconexões metabólicas. E a gente faz um trabalho que chama-se rastreamento metabólico do paciente. Então, ele preenche lá, para mim, toda a consulta, os sinais e sintomas que ele apresenta. E eu cruzo esses sinais e sintomas com os exames laboratoriais do paciente e a dieta atual que ele tem. Então, eu vejo o estado atual, o estilo de vida atual, então, dieta, recuperação, que seria o sono, né? A avaliação laboratorial e os sinais e sintomas que ele tem. Então, eu linko todos esses pontos e vejo quais são as deficiências nutricionais que você tem, o que a gente precisa corrigir na sua saúde, quais as intervenções nutricionais que a gente pode entrar para melhorar os seus exames bioquímicos e o que eu posso fazer enquanto nutricionista para melhorar a sua performance. E além disso, aí, focando na nutrição esportiva, pensando no foco de performance, a gente linka essa nutrição com a sua periodização de treino. Então, eu entendo como que é o teu treinamento. Em cada fase de treino existe uma conduta nutricional diferente, que hoje a gente chama de periodização nutricional. Então, do mesmo jeito que você, como educador físico, faz a periodização do treino, a gente faz a periodização da dieta. Então, não dá para ter a mesma dieta nos mesmos períodos de treinamento, porque existem períodos de treino que você está treinando mais força, tem período de treino que você dá mais ênfase para os metabólicos, tem período de treino que é fase de transição, que é meio off, então tá lá só fazendo movimento corporal, por exemplo, e treino mais aeróbio. Então, tudo depende da fase de treino. Se é um pré-competitivo, a intensidade fica alta, mas o volume reduz. Se é uma fase mais de preparação, o volume é muito alto. Às vezes tem atleta que treina 3 períodos por dia, né? Que treina às vezes 5 horas por dia. Então, não dá para ter sim. uma dieta igual para um pré-competitivo, que às vezes são 2 horas e meia de treino só, né? Então, tudo isso muda. Então, a nutrição funcional é o olhar diferenciado. E na esportiva, a gente linka esses conceitos junto com a periodização do treinamento, entendeu? Agora, assim, e para a pessoa comum, né? Assim, Que não é eu acho que atleta, né? sim, sim. Eu acho que na verdade, assim, uma grande parcela do público aqui que vê, Sim, o meu também. 90% eu acho que são pessoas comuns que querem, Sim, né? Assim, quer sim. otimizar o resultado, mas não, acho que ser no extremo, né? Sim, não quer ser.
Eu atendo né? muito paciente, assim, de CrossFit, que, por exemplo, vai pro box, se dedica, gosta, Uhum. treina Sim, direitinho, se dedica para os treinos, vai lá, até faz até mais que 1 hora da hora do box. Mas, assim, quer participar das competições, trabalha, tem milhões de coisas na vida, e quer participar das competições ou dentro do box, ou as competições em time, que a gente tem um monte hoje no Brasil. Então, são os atletas amadores mesmo, que não vivem daqui. Nem os meus atletas de alto nível vivem só do esporte, né? Mas os sim. atletas amadores, que é esse público maior do boxe de CrossFit, que também é do meu consultório, eu tento ser o mais. Tratar com. Não vou dizer profissionalismo, assim, mas eu também tomo todos os cuidados, dos mesmos cuidados que eu tomaria com um atleta de alta performance, assim, sabe? Mas a principal preocupação que eu tenho para esse paciente é na recuperação, Cojo, porque assim, esse atleta, ele vai pro boxe, ele treina 1 hora, ele treina às vezes todos os dias, mas ele também trabalha, ele viaja a trabalho, ele tem final de semana em família, né? Ele quer ter dia off de comida, porque, poxa vida, não dá pra ficar vivendo em restrição, né, sempre. Então, essa pessoa, eu me preocupo demais com a recuperação dela. Porque ela não tenha lesão. Porque as pessoas falam assim, CrossFit lesiona. Mas lesiona ou porque está fazendo algum tipo de exercício errado, né? Não está sendo bem orientado, ou porque não está se recuperando direito. E aí a falta de recuperação, que é sono e dieta, vai gerar lesão. Daí essa pessoa vai entrar no overtraining, por exemplo, ou no overreaching não funcional, né? Então, a gente precisa pensar demais. Então, assim, eu foco demais, cuido demais com esses pacientes com nutrientes que ajudam no sono, foco demais no suporte nutricional para articulação, para músculo, tendão, né? Para que ele consiga dar conta dos treinos, treinar bem, treinar legal, mas eu não posso esquecer que ele tem uma vida à parte, né? Quer dizer, que é 20 horas, 24 horas do dia dele, é a vida dele. 24 não, 23. 1 hora, às vezes é 1 hora treinando só, entendeu? Eu lembro assim, mais ou menos, né? Que assim, eu acho que tinha alguns alimentos que eles vão Muitos. inibir a produção hormonal de algumas, sei lá, de testo, às vezes mesmo, Sim. e alguns vão ajudar. Então, eu acho É, que. hoje a gente fala muito nesses alimentos de recuperação, muito. Então, por exemplo, não falta na dieta do meu paciente os alimentos vermelhos. Então, a gente tem suco de uva, que eu trabalho muito, açaí, agora vai começar a época de jabuticaba, cebola roxa, berinjela, tomate, melancia, beterraba. Então, os alimentos vermelho arroxeados, né? Eles têm um composto nutricional que chama antocianina. Essa substância já está mais do que comprovada na literatura científica, em todos os eventos de nutrição esportiva que a gente vai, que elas aceleram o processo de recuperação nutricional, de recuperação muscular. Então, por exemplo, a gente ajuda meus pacientes no TCB, por exemplo, ou mesmo que vai, né, ou mesmo no dia a dia. Sempre tem um suco de uva 1 vez por dia, sempre tem um açaí orgânico. Eu sempre peço para consumir, por exemplo, o suco de cranberry, que é vermelho. Eu ensino a fazer o suco de beterraba. Então, esses alimentos vermelho arroxeados são fundamentais no processo de recuperação muscular, porque eles são anti-inflamatórios, são antioxidantes e eles não inibem a resposta do treinamento. Porque a gente tem alguns suplementos, né, que podem inibir a resposta de treino. Outra coisa que a gente sempre coloca é a cúrcuma, o gengibre, que são as especiarias que a gente chama, né? Então, ou as ervas. Então, cúrcuma, gengibre, chá verde, chá mate. Esses alimentos, né, as ervas e as especiarias, elas ajudam muito porque elas são extremamente antioxidantes. Então, elas ajudam o fígado a eliminar as toxinas, fazem modulação hormonal, especialmente o chá verde. Ele tem um efeito muito interessante na modulação hormonal. A gente trabalha muito também com carboidratos bons, então as fibras para ajudar na produção de substâncias do intestino que aceleram a recuperação, porque o intestino produz várias substâncias que aceleram a recuperação muscular também, né? Como os ácidos graxos de cadeia curta. Então a gente trabalha com fibra, então aveia, quinoa, arroz integral, né? As proteínas boas, então as proteínas de ovo, peixe, carne, lentilha, grão de bico, feijão. Então esses alimentos, eles têm a capacidade de produzir no intestino várias substâncias de recuperação muscular. E manter o intestino, até fiz um post sobre isso hoje, né? Manter o intestino saudável é a chave para a performance esportiva, né? Então tem muitos alimentos, sim, que a gente trabalha pensando nessa questão da recuperação. E aí os alimentos também que ajudam no sono, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar à noite com kiwi, porque o kiwi estimula o sono, estimula a produção de melatonina. A gente tem a aveia, que estimula também a fitomelatonina. A canela, que estimula a GABA, que é um hormônio de relaxamento, que ajuda no processo de indução do sono. Eu trabalho muito com chá de maracujá, chá de erva cidreira, de erva doce, né, que também são chás relaxantes. Então, bom, eu também gosto muito do suco de uva à noite, porque também tem fitomelatonina.
Então, eu trabalho muito induzindo o sono do paciente, porque às vezes o paciente quer comer à noite. A outra coisa que é muito legal à noite também é o cacau. Né? As pessoas gostam de comer um chocolatinho à noite. Eu não tiro o chocolate da dieta, mas eu ensino a comer um chocolate melhor. Vamos comer um chocolate amargo, que tem cacau, tem polifenol, acelera a recuperação muscular e também ajuda no processo do sono, né? Então, a gente vai por aí, tentando encontrar esses alimentos que vão ajudando na recuperação, principalmente. Entendi. Então, aí eu reparei, assim, nessas orientações. Então, a nutrição funcional, ela sempre vai seguir por essa linha de alimentar, não suplemento. A Existe gente, suplemento, né? sim, a Mas, gente entende, Koji, que a matriz alimentar, ela é mais importante. Porque o alimento, quando eu falo, por exemplo, proteína, se eu falar em matriz proteína, alimentar, o que é? O que é a matriz matriz alimentar? alimentar é o todo, é o alimento todo, integral. Então, por exemplo, só pensar em carne vermelha, tá? Se eu pensar em Aham. carne. Todo mundo pensa, carne vermelha é proteína. Mas além de proteína, ela tem um monte de outras coisas ali. Vitaminas, minerais, compostos bioativos. E essa matriz que compõe o alimento, né? Que não é só a proteína, que são os outros nutrientes que estão ali, eles também aceleram, por exemplo, no caso da carne vermelha, sei lá, a síntese proteica. Então, por exemplo, o ovo, por exemplo. Hoje os estudos já mostram que é muito mais interessante você consumir o ovo inteiro do que só a clara do ovo ou do que a albumina pasteurizada, o suplemento de proteína de ovo, né? Que seria a albumina, que é a clara pasteurizada que vende. Por quê? Porque o ovo inteiro, além de ter a proteína que tem a albumina, que é a clara do ovo, a gente tem dentro da gema vários compostos que ajudam no processo de síntese proteica e ganho de massa muscular e também de recuperação. Então, a gente entende que o alimento integral ele é mais interessante do que quando eu trabalho com um nutriente isolado, que no caso seria a proteína, né? Proteína isolada. O que seria a proteína isolada, por exemplo? O whey protein. O whey protein é uma proteína isolada. É a proteína isolada do leite, que é do soro do leite, na verdade, tá? Então, a gente tem no leite, a gente tem as proteínas, a gente tem caseína, a gente tem o whey. O whey é a principal, não é a principal, né? Mas uma das fontes de proteína que estão ali no soro do leite, que é mandado, que na indústria é jogado fora, tá? Era jogado, hoje em dia é ouro, né? Era jogado fora. Aquilo ali é proteína isolada. Eu só tenho proteína ali, não tem mais nada, tá? É legal? É legal. Tem muito Mas é estudo legal para mostrando. todo mundo ou para... Não é legal para Não. todo mundo, não. Porque Então, assim, às vezes a pessoa come errado e quer tomar whey protein. Não adianta. exatamente. É aí que eu quero entrar. Assim, porque hoje em dia existe uma crença, né? Sim. Os alunos chegam lá para mim e falam, não, tem que tomar whey, Ah, claro. né? Não, tem que tomar whey. Tipo, ele nem tá treinando ainda, mas ele já tá já vem com um potinho É com cerveja. verdade. Que tristeza. Então, eu queria que você me explicasse isso, assim, pra gente, né? Se existe realmente essa necessidade, né? Ou se a gente pode substituir, se deve substituir o whey por uma outra coisa. É que assim, o whey ganhou muita fama e é fácil, né? Você põe o pó na água e dilui. Só que a gente tem que lembrar que aquele ali é proteína pura, não tem mais nada. Então, assim, É. é interessante? É interessante. Tem vários estudos mostrando que pode melhorar a síntese proteica, ganho de massa muscular. Só que, se o indivíduo não estiver tendo uma dieta adequada em proteína, se ele não comer fruta, verdura, tudo aquele jargão de nutricionista, fruta, verdura, legume, comer de 3 em 3 horas, comer proteína em todas as refeições, não adianta tomar um whey protein. Não adianta. Porque o mais Não adianta. importante, não adianta. Porque o mais, tomar whey protein pós-treino, não vai adiantar em nada se esse paciente não tiver a dieta adequada na ingestão proteica ao longo do dia. Então, ele precisa ter proteína no café, no almoço, no jantar, no lanche da tarde. Só que tem que ser proteína de comida. Porque não dá para tomar whey protein em todas as refeições, né? Então, o mais importante é você ter o espaçamento proteico que a gente fala. Só que essa proteína tem que ser de alimento. Então, quando eu consumo um alimento fonte... Então, por exemplo, vamos supor que de manhã eu vou lá, minha necessidade proteica seja 20 gramas de proteína no café da manhã. Então, vou comer 3 ovos no café da manhã. Pronto, atingi a necessidade proteica. Vou ser bem simples aqui, tá? Aí a minha ingestão de proteína no café, no almoço. Então, café, almoço, jantar. Já tenho 3 refeições proteicas. Café, 3 ovos. No almoço, 100 gramas de carne, seja vermelha, frango ou peixe. 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína. Até passei um pouquinho, minha necessidade é 20, tá? Então, eu comi 3 ovos no almoço, 100 gramas de carne no almoço e 3 ovos no café, 100 gramas de carne no almoço, 100 gramas de carne no jantar, que é fácil. Isso é super fácil. 100 gramas de carne é um bife do tamanho da minha mão, assim, ó. Fácil, consegui atingir a minha ingestão proteica. Só que eu preciso de 4 refeições proteicas ao longo do dia. Então, eu faço um lanche da tarde.
Então, lanche da tarde pode ser um sanduíche de atum com pão, por exemplo, ou eu posso fazer um sanduíche de queijo, ou eu posso fazer uma vitamina de leite com frutas, ou eu posso fazer, sei lá, um shake de whey protein, posso, tá? Então não adianta a pessoa tomar só o whey protein pós-treino se ela não consome proteína nas refeições e se ela não tem o consumo dos outros componentes, dos outros nutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos que tem nos alimentos. Porque esses outros nutrientes são importantes para que ocorra a síntese proteica, a recuperação muscular e o ganho de massa muscular. Entendeu? Então, Pode falar. Então, se eu comer, ó, vamos lá. Se eu como ovo de manhã com pão, sei lá, né? Aí depois no almoço eu como arroz, feijão e carne. Carne. Aí depois. Mas aí se eu como isso, mas eu não como verduras, legumes, frutas, tá sendo eficiente? Então, pensando na adequação proteica, ok. Só que eu estou deixando de ingerir alimentos que ajudam nesse processo de síntese também, que são as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos que estão nos vegetais. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu Tem que ter isso preciso dos aí. vegetais, preciso muito deles. Preciso. Porque é o Necessário. conjunto de... É importantíssimo. É o conjunto de coisas, entendeu? Então, por exemplo, de manhã, ovo com pão, tá, mas que fruta que você vai comer? Uma salada de fruta, um suco de uva integral, um suco de laranja, um suco de açaí, né? Também não adianta comer pão, ovo e café com leite só, porque não tem nada de vitaminas e minerais ali. Né? Não é que não tem nada, tá faltando vitaminas e minerais, né? Tá faltando composto bioativo. E hoje, assim, dentro da nutrição do esporte, tudo que a gente tem de ciência sai desse âmbito de macronutriente, porque as pessoas só pensam em carboidrato, proteína, proteína. As pessoas só pensam nisso. Né? Hoje, tudo que a gente estuda sai desse âmbito carboidrato e proteína e o foco maior está sendo nos compostos bioativos que eu estou te falando. Então, por exemplo, hoje tem estudos mostrando que se você consome 300 miligramas de polifenol, que é um composto bioativo, de 1h30 antes do treino, você melhora a performance esportiva. Eu até fiz um post disso esses dias, por exemplo, para a gente atingir o consumo de 300 miligramas de polifenol, seria, por exemplo, um açaí com fruta, com manga, com hortelã e um pouquinho de frutas vermelhas. E uma banana. Uma salada. Esses alimentos, né, frutas, principalmente frutas, banana, açaí, jabuticaba, frutas vermelhas, manga, acerola. Então, se você consome os polifenóis das frutas no pré-treino, 1h30 pré-treino, você tem melhora da performance esportiva. Já tem estudo científico comprovando isso. Se você come, então, esses alimentos... Então, assim, hoje, claro que o carboidrato é importante, claro que a proteína é importante, mas o foco todo está nesses compostos bioativos, nesses polifenóis presentes principalmente nas frutas. Principalmente nas frutas. Então, por exemplo, um suco de melancia com beterraba pré-treino melhora a performance esportiva. Eu não estou dizendo que, assim, melhora... É o vermelho que você falou? É o vermelho que você falou lá, mais a fruta. Mais a fruta. Então, assim, você põe a beterraba... E você pode colocar beterraba, melancia e gengibre, pré-treino. E não é que só melhora a recuperação, melhora a performance, você performa melhor. Então é um recurso ergogênico, você consegue melhorar o seu rendimento no treinamento. Entendeu? Então, assim, outra coisa que os estudos mostram, por exemplo, as especiarias. Você tomar um café preto, tá? Sem açúcar. O café tem muito composto bioativo. Com canela, cacau, cravo e gengibre. Esse cafezinho pré-treino é fantástico. Fantástico para melhorar a performance, porque tem a cafeína do café. É um pré-treino natural. É um pré-treino natural. Entende? Então, assim, não precisa. Não precisa hoje. Hoje, cada vez mais, assim, o foco é no alimento. E assim, eu não estou dizendo, e isso eu não estou dizendo porque eu sou nutricionista. As pesquisas em nutrição esportiva estão todas voltadas para isso. Para a matriz do alimento, ou seja, consumir o alimento integral e para o consumo de frutas e especiarias no pré-treino. Essa é a principal as principais pesquisas que a gente tem hoje no nutrição esportiva. Então seria um foco mais no natural, né? Assim, no alimento, né? No alimento. No alimento em si, né? Sim. Porque eu acho que existe esse exagero aí de suplemento.
preciso tomar suplemento. As pessoas ficam, acho que, nesse lance, né? Assim, eu acho que existe a suplementação, mas desde que ela seja feita com o nutricionista, ou Com bom não? senso, sim, com bom senso. É assim, é o nutricionista que vai saber se você precisa ou não de tomar um suplemento. Porque às vezes, por Uhum. exemplo, a pessoa tem uma vida super corrida. E aí ela não consegue, por exemplo, fazer um lanche da tarde proteico. É claro que é muito mais fácil ela pegar um pote de whey de lean em água. Um pote não, né? Uma dose de whey de lean em água. É mais fácil? Uhum. É. É o mais legal? Não é. Não é o mais legal. Mas naquele momento é o que funciona para ela. Então, assim, tudo depende de quando, como, aonde, o que que eu vou fazer para tornar a vida do paciente mais saudável e mais prática também. Porque eu também não acredito hoje nessa coisa de fazer nutrição difícil. Ah, compra o sal do Himalaia, dos Alpes, não sei da onde. Compra as frutas que vieram do, sei lá, do deserto, não sei do que. Não acredito. Senão não tem adesão, né? É Não muito tem adesão. difícil. O É muito paciente tem difícil. adesão naquilo que ele compra na esquina da casa dele. Na feira da rua Aham. da casa dele, entendeu? É assim que ele tem adesão. Acho que é fácil e, assim, tem sabor, né? O alimento por ele, Isso, o né? alimento por ele sim. É Então, assim, ensina a simples. fazer feira, vai na feira. Né? Feira é o lugar mais Uhum. barato pra gente comprar frutas e verduras. Não precisa comprar no hortifruti, nem precisa comprar orgânico no Pão de Açúcar, porque é muito mais caro. Né? Então, Sim. assim, compra na feira Mas é orgânica. bom, né? Ou não? O quê? Seria bom se fosse orgânico, ou não? Sim, sim, é isso que eu ia dizer. O orgânico é muito melhor. Muito melhor. Só que às Aham. vezes a pessoa acha que o orgânico é caro. Então o que é que ela faz? Ela vai no Pão de Açúcar comprar orgânico. Claro que no orgânico no Pão de Açúcar, no Saint-Marché, vai ser mais caro. Porque o mercado precisa ganhar, faturar em cima disso. Então, se você hoje já existe na feira produtores orgânicos pequenininhos hoje. Então, a gente já tem feirantes que estão se preocupando com a questão do orgânico. Então, assim, são pequenos produtores, pequenos agricultores que vendem aquilo ali por um preço muito mais barato. O São Paulo é cheio de feiras orgânicas, cheio de feira orgânica, que é muito mais fácil de comprar. A gente tem um movimento, que é um movimento de apoio ao pequeno agricultor, que chama CSA. Pode colocar no site lá, CSA Brasil, procura no Google. Que eles têm ponto de entregas de produtos orgânicos. Eu recebo na minha casa toda semana. Eu compro de Ah, pequeno é? agricultor. Toda semana. Eu compro de pequeno CSA. agricultor. Ah, que CSA. legal. CSA Brasil. Eles têm vários pontos em São Paulo e eu recebo na minha casa toda semana uma variedade de alimentos orgânicos, além do que o orgânico geralmente não, né? O orgânico é o da estação, né? O alimento da estação. Então isso também é muito legal para a sustentabilidade. E tem no CEAGESP também, Koji, um box dentro do CEAGESP aqui em São Paulo. Tem um box Uhum. chamado Terra Frutas Orgânicas, que é um box só de alimentos orgânicos, é fantástico. E eles abrem para público varejo de quinta-feira de manhã e de sábado de manhã. Eu já fui, é fantástico. Quem mora perto aí do Céu, acho que você mora perto do Céu Jéssica, não mora? Não. Então, você sabe que na frente da hangar da Vila Leopoldina tá abrindo um galpãozão só de orgânico. Ai, que É legal. demais! Olha É legal. isso, gente. E é muito mais É legal. barato quando você compra assim. É. Quando você compra Aham. direto do agricultor, entendeu? Então, Sim. assim, não é difícil. As pessoas, só que isso também, hoje, é uma coisa que eu vou ensinando pouco a pouco. Porque às vezes o paciente chega no Sim. consultório, ele não come nem alface, tomate. Imagina se eu mando ele comprar alface, tomate orgânico. Aí que ele me mata. Então, primeiro, eu ensino como fazer, como introduzir esses alimentos na dieta. Depois, a gente vai passando, vai galgando passos com ele. Olha, você sabia que existe orgânico? Apesar que eu acho que hoje em dia, hoje as pessoas estão mais preocupadas com isso, sabia? Então, as pessoas têm mais Sim. informação também, sabe? Acho que sim. Então, as pessoas já chegam para mim pedindo, onde que eu posso comprar orgânico, mais barato? Onde que realmente você confia? Um lugar que entrega, sabe? Então, hoje as pessoas já pedem isso também, né? Então, já tem uma Entendi. preocupação Bom, maior. então a gente já, ó, bom, uma das perguntas que a gente tinha coletado ali era se o whey ele é realmente necessário. Você falou para mim que não, Não. né? Que não, que dá para a gente substituir bem, né? Ah, por Mesmo exemplo, então, pós-treino, não precisa ser whey. pode. Você precisa Não, ser whey. não Não, precisa vai ser whey. comer. Eu não preciso de whey na minha vida. Assim, Não, se eu fosse. Não, não não, preciso. não. Beleza, ótimo, tá. Você Então, o que pode eu fazer poderia. todas as Então, refeições de comida. beleza. Então, aí vem a outra pergunta que eu coloquei também, que é assim, as pessoas elas têm muita dúvida, não sabe direito. Eu tenho uma aluna que ela entrou lá recente, a Cris, ela perguntou para as pessoas, mas e aí, o que que eu como antes do treino? E meio que ninguém sabia responder, Ó, sim. sabe? Tipo, Então, vou dar uma dica. Ó, pré-treino. Primeiro que pré-treino tem que ser carboidrato, né? beleza. Então, e as frutas são excelentes fontes de carboidrato também, além de ser fonte dos compostos bioativos que a gente falou, dos polifenóis. Então, uma coisa que eu gosto é super simples: banana É. e mel. Por que o mel? O mel também melhora a performance esportiva.
Cada vez mais tem estudos mostrando que os compostos bioativos do mel ajudam a recuperação muscular e ajudam na performance. Então, banana com mel, por exemplo, é um exemplo. Açaí. Mas banana Né? com mel não pesa? Não, depende. Para quem, né? Eu como banana com mel, fico ótima. Você fala por causa da digestão? É. Não, porque Não? banana é um carboidrato. Tem que ser uma banana madura, né? Porque ela tem mais sacarose. Uma banana que tenha mais açúcar e ela digere muito rápido. Em 20 minutos você digere uma banana. É muito rápido, né? Ou um açaí, por exemplo. Opa. Koji, você tá aí? Opa. Ah, beleza. Opa, sumiu um pouco. O açaí também é muito interessante porque é fruta, né? E aí você pode fazer uma salada de frutas com açaí, por exemplo, né? Agora sim, o Koji, uma coisa muito importante. Pré-treino não é só o que você come meia hora antes do treino. Pré-treino são todas as refeições que você fez antes, até 24 horas antes. Então, por exemplo, não adianta você querer comer uma banana, um açaí, uma mandioca pré-treino. Mandioca também é uma coisa boa pré-treino. Não adianta você comer esses alimentos pré-treino, 30 minutos antes do treino, e não ter almoçado, não ter jantado, não ter feito café da manhã. Não adianta. Então, por exemplo, se você treina às 6 da tarde, você tem que ter feito um bom almoço. Você tem que ter feito um bom café da manhã. E um jantar da noite anterior. Então, não adianta pensar no pré-treino só naqueles 30 minutos antes do treino. As refeições pré-treino, que antecedem esse treino, são fundamentais para quê? Para estocar glicogênio no músculo. E para o CrossFit, a gente precisa de muito glicogênio muscular, né? Então, as refeições que antecedem esse pré-treino é muito importante. Mas, é claro que o consumo de carboidrato, meia hora, 40 minutos antes do exercício, ele vai ajudar na performance. Vai dar um gás para poder treinar. Sem proteína, não precisa de proteína. Não precisa, nunca, porque a proteína lentifica a absorção do carboidrato. E eu preciso de carboidrato para poder chegar rápido no meu sangue. Então não precisa de proteína, de jeito nenhum, tá? Só o carboidrato. Por exemplo, ó, banana com mel, pão com melado, eu gosto bastante, mandioca, açaí com salada de frutas. Eu não sou muito fã de tapioca, tá? Em algumas situações eu até deixo uma tapioca com geleia, uma bolacha de arroz com geleia sem açúcar. Então, considerando pré-treino ou considerando do dia inteiro? Pré-treino. Ah, tá. Depois, em outro momento, eu posso comer a tapioca. Ah, você tá falando mal da tapioca? Ah, então é que tapioca não tem nada de bom, né? Igual pão francês. É farinha branca. Então só que pão francês... Nunca. Entendi. Eu dificilmente prescrevo tapioca. Eu achava que era bom. Não. Eu achava que era bacana. Assim, o pão francês é farinha branca de trigo. A mandioca é farinha... A tapioca é farinha branca de mandioca. Então, assim, não tem nada de nutriente nisso. Absolutamente nada. É claro que, de vez em quando, dentro de um plano alimentar equilibrado, uma vez ou outra, eu acabo colocando como estratégia. Então, por exemplo, de repente, para um paciente, fica fácil comer uma tapioca com geleia pré-treino. Ok, mas dizer que comer tapioca de manhã, tapioca de noite é bom para a saúde? Não é. Não é. Bom. Tudo depende da estratégia. Entendi. Entendeu? Então, beleza. Então, a pessoa... existe diferença, assim... você falou das 24 horas antes do treino e tal, mas assim, a pessoa que vai treinar de manhã seria o mesmo pré-treino? Assim, se ela treina de manhã, o jantar dela é fundamental. E o que as pessoas fazem, Koji? Às vezes não jantam, come sanduíche, né? Ou acha que comer carboidrato à noite engorda. Tá tudo errado, né? Porque fala isso aí, então, do carboidrato à noite. Fala. Engorda, não engorda. Então, mas aí qual que é o lance? Então, o que a gente, de forma geral, assim, né, como a gente deve fazer? Assim, deve comer normal, tal? Qual a alimentação à noite? Sim, no jantar eu sempre coloco bons carboidratos, por exemplo, um arroz integral. Meus pacientes comem macarrão integral. Eu sempre coloco uma proteína de digestibilidade mais rápida, um frango ou um peixe. Muita salada, muita verdura à noite. De repente, coloco sempre uma fruta como digestiva, como sobremesa, um abacaxi, um mamão. Então, assim, não tem muito segredo. É arroz, feijão, uma carne, uma verdura cozida, uma verdura crua. Não tem que ter medo de comer carboidrato à noite. Até macarrão meus pacientes comem à noite. Mandioca à noite. Batata à noite eu ponho. Abóbora. Não tem que ter medo. Mandioquinha. É uma refeição normal. Normal. Não tem que fazer restrição de carboidrato à noite. Não. Ou existe essa estratégia? Existe essa estratégia ou não?
Então, depende do paciente. Se é um paciente obeso, por exemplo, que eu não quero ficar fazendo lipogênio, acúmulo de gordura à noite, né? Que ele já tem muito Aham, desequilíbrio metabólico, já tem uma insulina muito alta, já dorme mal. Aí pode ser uma estratégia. Mas que isso funciona, restringir carboidrato à noite para quem treina de manhã, não rola. Tem que comer. tá. Tem que fazer uma ceia Então, boa em carboidrato. tá. Agora, e quem treina no almoço? Eu posso fazer esse mesmo, o açaí ou a Pode. banana? Ah, não, só Ou uma coisa, muda? Koji, ó, no café, quem treina de manhã, ele tem que ter o jantar Aham, bom, mas ele pode fazer o café da manhã pré-treino também, né? Então, assim, o tá, café da manhã, ele tem que ser um pouquinho mais rico em carboidrato, pode ser uma dessas opções que eu dei, mas o café da manhã também tem que ter carboidrato. Pode ser feito certo. antes do treino também, entendeu? Nada de treinar em jejum. Ainda mais crossfit, E né? quem treina na hora do almoço? Tipo, ele sai na hora do almoço para treinar. Aí o que ele faz? Eu sempre coloco um pré-treino aí, por exemplo, se ele vai treinar meio-dia, por exemplo, eu coloco Uhum. às 11 horas tem um pré-treino. Tem alguma coisa para ele Às comer também. 11, 11 horas. Mas ele tem que ter feito café da manhã também. Então Tá, ele tem que fazer o café beleza. da manhã e às 11 vai comer algum pré-treino que eu vou colocar ali para ele poder treinar na hora do almoço. Quem treina na hora do almoço é muito ruim hoje. É para nutricionista, tá? Por quê? Porque acaba que às vezes ele tem que comer muito rápido no pós-treino para poder voltar a trabalhar. E aí, às Aham, vezes, esse paciente não consegue ter uma dedicação legal para o almoço, entendeu? Para conseguir sentar, fazer uma refeição completa. Aí, às vezes, é ruim pra gente. Quando o paciente tem tempo de fazer esse pós-treino, que ele treina no meio-dia uma, por exemplo, vai, e ele tem ainda dá umas duas, por exemplo, para comer, ok. Mas não é muito a realidade de todo mundo, né? Então, isso é aham. ruim. Tá. E aí eu à noite? À noite Aí, o que vai treinar, tá por exemplo, às diferente. vezes depende da hora, né? Então, por exemplo, se vai treinar 8 da noite, por exemplo, eu faço jantar antes. Eu faço fazer o jantar antes. Ou ele faz o pré-treino, que nem eu falei aí, com as Ele coisinhas que a gente janta colocou. antes de treinar. Sim. Geralmente eu coloco Aí, antes o jantar antes de treinar. Se ele dá ah, conta é? disso, né? Se ele dá conta, Aham. né, Koji? Às vezes as pessoas não dão conta. Então, Mas eu falo da questão ah, e digestiva, depois? né? Aí Aí ele, depois. aí ele vai comer alguma coisa que estimule a ressíntese de glicogênio e de proteína. Então, por exemplo, aí eu vou colocar ou uma salada de fruta com aveia, porque aí eu tenho que colocar coisas que estimulam o sono. Um mingau de Aham, aveia, né, com canela, por exemplo. Ou eu vou colocar uma salada de frutas com quinoa, né? Ou eu vou colocar. Aí eu vou colocar coisas que ajudam no processo de recuperação, principalmente carboidrato. com proteína, sem proteína. Aí depende. Eu posso colocar uma dose de whey, por exemplo, para ajudar. Mas aí eu não vou trabalhar com proteína, por exemplo, animal. Não vou colocar ovo, carne, frango. Porque Que aí ele já vai teve ser no 9, jantar. 10. Já teve no jantar. E outra, geralmente é muito tarde, né? Tipo, é 10 horas da noite. A digestibilidade dessas proteínas à noite não são muito boas, né? Aí complica a vida do paciente. Então, Entendi. tudo depende muito da rotina. Eu falo que eu sou uma personal organizer, né? Porque eu coloco na vida, personal diet, coloco na vida, o horário na vida do paciente para ele poder, dependendo da hora que ele vai treinar, da hora que ele vai trabalhar, da hora que ele sai para treinar, da hora que ele acorda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente monta a dieta, né? Entendi. Então, bom, aí Agora, eu então tenho paciente também, Koji, às vezes, que treina à noite e que não janta antes. Ele vai jantar depois. Então, por exemplo, eu tenho paciente que fala assim, eu chego correndo em casa, não consigo. Então tá, então você vai fazer, sei lá, uma banana com mel, vai treinar. Quando você voltar, você vai fazer o jantar. Só que aí, o cuidado que a gente tem que ter é com o tipo de proteína que ele vai comer. Porque aí não dá pra comer uma carne vermelha, 10 horas da noite. Aí ele vai comer um ovo mexido, ele vai comer um frango desfiado, que já esteja mais fácil de digerir. Um peixe, uma entendi. lata de atum, uma sardinha, entendeu? Entendi. Tá. Que mais? Aqui. Bom, então, de forma geral, é o quê? Primeiro lá, o whey não é necessário, Não. certo? Não. O pré-treino seria um açaí ou Frutas. uma banana, Muitas frutas. frutas e especiarias. Chá verde para treino é legal também. E Chamate. o pós-treino, então? O pós-treino desse pessoal. Tipo, eu treinei de manhã, aí eu tomo de pós-treino? O que eu como, me alimento, o que eu faço? Então, olha, se a pessoa treinou muito cedo, por exemplo, vai treinar às 6, 7 da manhã, por exemplo, e ela tem Aham. tempo para fazer o café da manhã, eu posso inverter isso também. Ela pode comer, por exemplo, uma banana com mel de pré-treino e faz o café da manhã pós-treino. Porque aí eu consigo colocar proteína, consigo colocar ovo, consigo colocar atum, consigo colocar um pão, consigo colocar as frutas, um shake, uma vitamina de leite com frutas, entendeu? Então eu consigo ajustar isso. Então, não tem muita regra, depende do que a pessoa consegue fazer. Mas o Entendi. ideal é Então, que nesse pós-treino ela sempre tenha uma fonte proteica no pós-treino pode ser e meu uma fonte de iogurte? carboidrato. Pode ser um iogurte, eu esqueci do iogurte, pode. É importante que ela Ah, tenha sempre uma fonte de proteína e de carboidrato no pós-treino, sempre.
Só que isso de certo. alimento. De alimento. Não precisa ser whey. Sim. Sem Tá? whey. Sem Mas whey. é porque então, eu vejo pelos alunos que eu tenho lá, né? Porque eles vão falar, amanhã eles vão falar, ai, mas então, eu não posso comer. Eu tenho que tomar whey, porque eu não tenho tempo, eu tenho que sair correndo, tomo banho, blá 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 blá. Então, aí, o iogurte seria uma boa saída. É uma estratégia super boa. Ovo cozido. Leva ovo cozido. Meus pacientes levam ovo cozido. Leva ovo Ah, cozido, leva uma lata de atum. tá. Ou leva um sanduíche de atum com pão. Pronto. Um sanduíche de pão com Gostoso. ovo, né? Um iogurte. Eu gosto de colocar mussarela de búfala, por exemplo, para levar também de lanchinho, as nozinhas, que é fácil, Olha né? que Então, belezinha. tem muita estratégia fácil para fazer. Muita. Certo. Pode levar, por exemplo, um sanduíche de mussarela de búfala, um sanduíche de patê de ricota com atum, por exemplo, ou de cottage com atum. Tem, tem muita coisa legal que dá para fazer hoje em dia. A gente tem muita estratégia. E tem muito produto no mercado legal também, por exemplo. Por exemplo, a gente tem uns snacks de grão de bico que é super proteico. Ele pode levar Certo. de Bom, bom, pós-treino. gostoso. Uma delícia. Aí tem uma pergunta aqui também, André. Assim, eu sei que a gente está falando que suplemento ele não é necessário, blá, 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 Sim. mas assim, existem suplementos que são comprovados mesmo, já há bastante tempo, tal, que você indica sempre. Sempre não, Melhora a assim, mas... performance. Que melhora a é. performance. Então, quais são esses suplementos que comprovadamente surtem efeito nas pessoas, assim? O Colégio Americano de Medicina Esportiva só considera 5. Então a gente tem a creatina, que é fantástica Certo. mesmo, porque a creatina não é só na performance, mas na doença também. Ela tem muitos efeitos interessantes. A cafeína, levando em consideração que nem todo mundo pode tomar cafeína, porque a gente tem os metabolizadores lentos de cafeína, os metabolizadores rápidos. Então a cafeína é muito boa, só que só para quem metaboliza rápido a cafeína. Quem metaboliza lento não se beneficia da suplementação de cafeína, tá? O Hum, metabolizador lento é aquele que toma café e não consegue dormir, que fica muito agitado, muito acelerado, né? Então a gente tem algumas formas de identificar o metabolizador lento e tem exame genético para isso também. Tem como a gente saber através do exame genético, tá? Então, creatina, cafeína, bicarbonato de sódio, que é o suplemento mais barato que a gente tem, vende na farmácia a R$ 5. Ele qual que é o ajuda, lance com esse bicarbonato de sódio aí? ele É, ajuda na redução da fadiga muscular, só que em nível extracelular. Então, ele vai lá na circulação sanguínea, o bicarbonato é liberado e ele tampona, né? Ele remove da circulação os íons de hidrogênio, que façam que leve a gente à fadiga. Então, ele tem um efeito tampão. Então, ele acelera o processo. Na verdade, ele faz com que a gente tolere mais a realização do exercício. Só que o bicarbonato de sódio, como ele é muito alcalino, ele gera um impacto no estômago muito ruim, porque o estômago é ácido. Então, ele gera náusea, vômito, diarreia. Então, ele é muito legal, mas ele causa uma desgraça se não for bem orientado, tá? É o mais barato, mas é o mais perigoso, eu digo assim, né? Porque é o que mais pode trazer efeito colateral, tá? vende no mercado, né? Vende de qualquer lugar, baratíssimo. E é super bom. Em termos de, para melhorar a performance, ele é muito bom. Só que também é o que mais pode gerar efeito colateral, tá? Então, creatina, cafeína, bicarbonato. O nitrato de sódio, que na verdade é suco de beterraba. Nos Estados Unidos, vende suco de beterraba concentrado. E aqui a gente tem o suco de beterraba, mas a gente tem o nitrato de sódio na manipulação. O nitrato de sódio, ele ajuda na vasodilatação, na oferta de nutrientes para o músculo. E isso melhora a capacidade aeróbia, principalmente, né? Melhora a performance aeróbia. E a betalanina, que é famosinha também, e ela ajuda no tamponamento intracelular, diferente do bicarbonato, ela faz o tamponamento dentro da célula, então ela remove os íons de hidrogênio dentro da célula e também melhora a tolerância ao esforço, reduz a fadiga. De todos esses, dos 5, né, então que seria betalanina, creatina, cafeína, suco de beterraba e bicarbonato de sódio, de todos esses, a creatina e a betalanina são de uso crônico. Então não adianta ficar tomando só pré-treino. Tem que tomar por um tempo, em qualquer horário do dia. Então você vai tomar durante ali 8 semanas, pelo menos, para poder gerar um acúmulo dessas substâncias no músculo e elas conseguirem exercer o seu efeito ergogênico, né? De melhora de performance. Certo. Tá? Então, tem a pessoa mandando aí, glutamina, palatina. Então, tirando esses 5 aí, os outros, eles não são tão... Palatinose, eu não tô vendo as É, perguntas. Você tá vendo? Pergunta em algum lugar. Será que aqui eu não vejo? estou enxergando aqui embaixo, aqui, umas perguntinhas. Acho que eu E não acho vejo. que, eu vi umas 2 ou 3 Palatin... vezes aí com...
Essa pergunta Palatinose é suplemento. Ó, palatinose e whey protein são suplementos. Mas eles não são considerados pelo Colégio Americano como suplementos de recurso, como recurso ergogênico, na verdade. Por quê? Porque é carboidrato e proteína. Então, palatinose é carboidrato. Whey protein é proteína. A única coisa é que eles são vendidos de forma isolada. Melhora a performance? Melhora. Mas se eu comer uma banana e tomar palatinose, dá na mesma. É carboidrato. é a mesma coisa. É a Dá na mesma coisa. mesma coisa. Tá, Quer dizer, entre aspas, assim, né? Dizendo a mesma coisa, pensando em né? carboidrato, porque palatinose é um tipo de carboidrato só, e banana tem vários tipos de carboidrato nela, tá? Mas de uma Uhum. forma geral, é carboidrato. Se eu comer ovo, se eu tomar um copo de leite e tomar whey protein, é a mesma coisa. Por quê? Porque é proteína, de uma forma geral, entendeu? De Então, o forma colégio americano. geral, né? De uma forma De geral. forma geral. Não é que Sim. não é que é a mesma coisa, entendeu? Mas são Tá. proteínas. Sim. Então, o colégio americano não entende isso como suplemento de melhora de performance. Ah, Apesar dos estudos mostrarem que se você consumir palatinose pré-treino e whey pós-treino, melhora a performance esportiva. Melhora. Mas não adianta a pessoa querer tomar palatinose pré-treino, tomar whey pós-treino, se ela não tem uma alimentação adequada. Não adianta. não é Assim para como todo mundo. não é para todo mundo. Assim como não adianta também a pessoa querer tomar creatina e ter a alimentação toda errada também. Não adianta. Tá? Certo. Então, agora, glutamina. Não tem nenhum estudo que mostre benefício para melhora da performance esportiva. Glutamina é para paciente em hospital, paciente crítico. Tá? Não melhora a Entendi. performance e não melhora a recuperação muscular, como dizem por aí. BCA, joga no lixo todos que você tiver. Não tem nenhuma evidência comprovada de melhora de performance esportiva, ganho de massa BCA também muscular. não. Porcaria, joga no lixo. Dinheiro jogado no lixo. Então, eu não BCA, devo tomar. glutamina. Não, Não mandou o devo paciente tomar jogar fora. glutamina, não devo tomar BCA. Não precisa, Não. não. Estou jogando dinheiro no lixo. No lixo, porque não tem nenhuma comprovação Beleza. científica que melhora a performance. Ou que ajuda na Beleza. É, recuperação, nada disso. Que entendi. mais? Estou jogando Que é no muito lixo. famoso, ó. Glutamina, BCA, que são os famosinhos aí, né? Que mais que a gente tem? Vamos nesses daí, porque né, para a gente. Que são os principais. Acho que sim. Bom, aí tem o pessoal perguntando termogênico, mas o termogênico, se eu fizer lá o café que você falou com canela, tal, tal, então Os me dá receita de novo. termogênicos. Ó, os termogênicos prontos, na verdade, eles são uma combinação de cafeína, creatina e betalanina, tá? Eu acabei de falar, creatina e betalanina não adianta tomar de forma aguda, pré-treino, porque elas não melhoram a performance. Creatina e betalanina tem que ser de uso crônico e pode ser em qualquer horário do dia. E betalanina tem que ser tomada de 3 em 3 horas. Então, assim, é o suplemento mais difícil de tomar. Você tem que tomar de 3 em 3 horas durante todo o dia. Você vai tomar lá café, almoço, lanche da tarde e jantar. Tem que tomar assim, senão ela não funciona. Eu sou uma pessoa que sei do benefício da betalanina e não tomo betalanina. Por quê? Porque eu não lembro de tomar a bendita. Então, tomar pra quê? Entendeu? Não adianta. Creatina pode ser uma vez só por dia, mas também não precisa ser pré-treino. Então, esses termogênicos, ele tem a cafeína, que aí sim tem que ser tomada pré-treino. Só que ao invés de tomar a cafeína isolada, você pode tomar o termogênico natural. O café, que além de cafeína vai ter ácido clorogênico, vai ter cafestol, um monte de outras substâncias ali, que ajudam com o efeito termogênico. Com chá verde, você pode colocar no pré-treino também, um chá mate. Então, tudo que tem cafeína, chá verde, chá mate, café. E aí você pode colocar gengibre, canela, cravo, cardamomo, essas especiarias que tem muito polifenol, que melhora a performance esportiva. Entendeu? Entendi. Então, o termogênico natural é muito mais interessante do que um termogênico pronto, que muitas vezes tem corante, aditivo químico, adoçante, que vai sobrecarregar o organismo sem nenhuma necessidade. Né? Agora, tem Tá. termogênico bom no mercado? Tem. Tem produto. Hoje em dia, a indústria tem se preocupado em produzir produtos mais limpos, que eles estão chamando de clean label, né? Que é o rótulo limpo. Então, hoje tem indústrias, hoje tem muitas empresas no mercado se preocupando com essa coisa do clean label. E hoje, por exemplo, foi lançado agora um isotônico imitando o Gatorade, sabe? Só que ele é feito de suco Sei. de laranja, suco de limão, tapioca. É demais. Natural. 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 Chama Jungle, se eu não me engano. É um isotônico muito melhor, mais natural, que igualzinho o Gatorade, que é cheio de glicose, sódio, corante, né? Que a gente sabe que não tem nada de bom naquilo. Mas com um efeito muito mais legal para a saúde, esse outro, né? O Jungle. Então não tô fazendo propaganda, não, porque eu não preciso fazer propaganda para ninguém, mas é só para mostrar
o quanto que a gente hoje tem empresas preocupadas nessa coisa do Clean Label, preocupadas em oferecer para o mercado produtos de melhor qualidade, sabe? Então, assim, o suplemento hoje, as empresas de suplementos estão antenadas nisso, de que não adianta mais ficar lançando produto porcaria no mercado, que as pessoas não vão comprar mais. Não vão. Sim. Então, Né? e a gente está tentando esclarecer isso, né, André? A gente está É. tentando fazer com que as pessoas não abusem desse uso de suplemento, né? Se a pessoa É, não faça uso disso aí indiscriminado, né? Acho não que não é bacana, precisa. Não né? precisa, não precisa. É assim, é claro, procure um profissional nutricionista que possa orientar. Hoje em dia, profissional nutricionista tem em tudo quanto é esquina. Né? Então, assim, hoje tem muito nutricionista trabalhando com nutrição esportiva. Então, procure alguém que possa te ajudar, te orientar. E se ela achar que é interessante entrar com suplemento, ela vai entrar. Né? Então, assim, o suplemento, ele é o topo da pirâmidezinha. A mesma pirâmide que a gente tem no CrossFit, a gente tem da nutrição. Então, a base é o alimento. O topo da pirâmide é o suplemento. Ele é interessante? É, em alguns momentos, para determinadas pessoas, em algumas situações, mas ele é a carta na manga do nutricionista. Ele não é a base do nosso trabalho. A base do nosso Sim, trabalho é o alimento. sim. É o Bom, alimento, não tem jeito. a gente falou ali do pré-treino, né? Que é Aham. falou do whey protein, falou dos suplementos. É, ah, e aí, acho que, bom, Ai, falam bastante coisa, né? falamos. Então, Acho. vamos só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, às vezes, Tá. para a gente acho que já deu quase uma hora, Vai né? cair, viu? Dá uma hora, cai. Vamos Ah, ver. é? Eu tô aqui ainda. É. Ih, ó. Não, dá uma hora, cai. O Instagram, ele derruba depois de uma hora. Ah, é? Não sabia. É, Bom, ele então derruba. vamos trabalhar em cima dessa Eu uma hora. sei porque eu fiz a minha última live e quase morri de ódio. Tava no meio de uma explicação, o negócio me derrubou. Eu quase matei esse Instagram desgramento. Qual o nome da sua empresa, Andréia? Hoje eu tenho a Nutrix, que é Nutrição Esportiva de Excelência, Nutrex, que é a minha clínica aqui no Alto do Ipiranga, do lado do metrô Alto do Ipiranga. E é onde eu faço atendimentos para os atletas, né? Enfim, para os pacientes. E eu tenho também uma empresa que eu faço a mentoria, que aí são para os profissionais de saúde, né? Para os nutricionistas, que é a mentoria online e a mentoria presencial. E nutrição esportiva de excelência também. Mas a clínica é arroba, a Instagram da clínica é arroba Nutrix. Né? Ali a gente Tá, coloca bastante informação de nutrição, de treino, dieta, então a gente tem bastante coisa ali. tá Tem os certo. vídeos também das nutricionistas que trabalham comigo, tem bastante coisa. Bom, André, tem um pessoal aqui perguntando de uma Super Coffee, sei lá, alguma coisa. Então, esse é um tipo de produto limp que foi lançado, que é o Army Coffee. Eles têm ali Como triglicerídeos de chama? cadeia... Army Coffee. Eles têm triglicerídeos de cadeia média, eles têm cafeína, gengibre, eles têm pimenta, que também é uma especiaria legal. Então, é um exemplo de suplemento Clean Label, que eles fizeram tipo um termogênico, né, um cafezinho solúvel, pré-treino, com várias especiarias. E eles incluíram ainda o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que também tem um efeito interessante aí na oferta de energia durante o exercício. Então, ele é bem clean label, ele é bem limpo, ele é alimento mesmo que eles colocam ali. É um termogênico interessante. É um dos que eu gosto, assim, sabe? Ah, entendi. Então, você pode tomar, Pode, mas se, tranquilamente. se, eu, se eu tenho a opção De ter o de ir para o alimento, natural, é melhor. sim. Se a pessoa tem condição de fazer um natural, ok, mas é isso que eu tô te colocando. Tudo depende do paciente, da estratégia, do momento, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de preparar um café, enfim, fazer tudo que a gente tá falando. Então, aí, Ah, nesse sentido, um suplemento clean label é interessante, vale a pena. entendi. Ah, tem alguém Tá? perguntando, pasta de amendoim? Pasta de amendoim é bom? Ah, e outra moda, né? Senhor amado. Ó, pasta de amendoim pré-treino, não. Por quê? Porque amendoim é Não. gordura. E a gente não come gordura pré-treino. A gente come carboidrato pré-treino. Então a pessoa faz lá, pasta de amendoim com banana, pasta de amendoim com pão, né? Tá só lentificando a absorção do carboidrato. Então não é uma coisa interessante. Eu coloco, às vezes, o paciente gosta de pasta de amendoim, eu coloco em outros momentos da dieta, né? E outra coisa que eu fico preocupada com a pasta de amendoim é que gera compulsão pelo doce. A pessoa acaba substituindo a vontade pelo doce por pasta de amendoim. Eu tenho paciente, amigo seu, inclusive, que come pote de pasta de amendoim. Eu sei Entendeu? de quem está falando, né? Sabe quem é, né? É o Henrique? É o Henrique?
É o Henrique? É, O Henrique tadinho. participou da última live. Mas Ai, ué, come mas, pote de mas pasta de então amendoim. pode, pode. Pode, Pode. claro, mas não é uma coisa que, só porque eu faço crossfit eu como pasta de amendoim. Não, entendeu? É Não. melhor do que comer, é melhor do que comer besteira, assim, sei lá. Eu tomo um pouco de cuidado porque gera compulsão. Pra quem gosta muito de doce, a pessoa acaba querendo comer o pote inteiro de pasta de amendoim. E é gordura. Gordura tem mais calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Tem mais do que carboidrato e proteína. Então tem que tomar um Aham, pouco de cuidado. Mas ok, pode entendi. consumir. De preferência sem Tá. açúcar, né? As naturalzinhas. Então, sei lá, tipo, pô, à noite eu sinto vontade de comer doce. Vai comer pasta de Acho amendoim, que né? todo mundo faz isso. Mas Acho que ó, sente isso um pouco. eu vou te ser super sincera. A gente tem as pastas de amendoim, que são super boas hoje no mercado. Inclusive, tem umas sem açúcar super boas. Tem as pastas de castanhas em geral, pasta de macadâmia, pasta de castanha de caju, pasta de pistache, amêndoa. Tem umas pastas bem legais no mercado. Mas eu gosto mais de prescrever o chocolate à noite, o cacau. Chocolate. Pro doce, pro doce. Pra quem tem vontade de comer doce, eu prefiro pedir pra ele comer 30 gramas de chocolate amargo. Porque tem muito mais composto bioativo ali. Eu gosto Ah, mais. Mas se a pessoa entendi. gosta de comer a pastinha, ok, a gente põe, sei lá, um chocolate com pasta de amendoim, não tem problema. Entendeu? Uma Entendi. banana com pasta de amendoim e chocolate, nib de cacau, por exemplo, pra dormir. Pega uma bananinha, derrete ela um pouquinho na frigideira, coloca a pasta de amendoim por cima e coloca um nib de cacau. Né? Ou faz um Nossa. mingau de aveia, fica uma delícia. Faz um mingau de aveia, coloca a pasta de amendoim por cima e também um pouquinho de canela, né? Com cacau. Então eu ensino a fazer esses docinhos também. Entendi. Bom, acho que a gente cobriu tudo, vai dar 1 hora, né? Tá? Você quer falar alguma coisa? Koja, eu falo demais, né? Espero que eu tenha conseguido aí atingir as expectativas do pessoal. Né? Muita informação, eu sei, mas enfim, eu quero sempre tentar colocar o máximo possível de informação para as pessoas, para elas poderem realmente ficar interessadas em nutrição, né? E agradecer o convite de estar aqui falando para você, para as pessoas que te Obrigado seguem, você. né, para os teus alunos. E eu amo Não, demais, obrigado. né, falar de comida. Então, Que bom, né? Faz que é, gosta, né? é. Bom, vai ficar gravado aí, tá, pessoal? Que legal. Eu vou tentar disponibilizar também no canal do YouTube, né? Tem um canal lá. Ótimo. Depois Então, me manda para eu poder entrar e compartilhar também. Me manda. tá bom, tá legal, tá Tá legal. bom? Obrigado aí, André, pelo seu tempo, né? Imagina. Espero que tenha esclarecido aí. Pessoal que tiver dúvida, segue lá a Andréia também, porque ela sempre está postando coisa lá, Sempre tem, produzindo coisa boa, Sempre tem né? conteúdo. Não é? Então, é bom, as pessoas precisam disso, eu acho, né? A gente que tem esse Informação de conteúdo. qualidade, né? A gente indica. Sim, sim, sim. Então, Cuidado com obrigado, as André. blogueiras, viu, gente? Segue profissional de saúde. Então, assim, segue o profissional de saúde, ou o educador físico, ou o nutricionista, né? Não vai me seguir Sim, blogueira por aí que não sabe o que tá falando. Pelo amor de Deus. uma informação mais consistente, né? Isso, né? De qualidade mesmo. Sim. Tá legal. Então, Tá bom? alguma Koji, coisa? Mais alguma coisa sucesso, muito sucesso para você no teu trabalho, na tua pra empresa. gente? Que você consiga alcançar todos os teus objetivos aí, tá bom? Pode contar comigo se você precisar. Obrigado, Andréa. Para você Um também. beijo. Boa Um noite, viu? beijo. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.